Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim, espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. Mais um encontro assíncrono da disciplina Fundamentos e Metodologias do Ensino de História. Hoje para conversar um pouco a respeito de um texto bastante interessante, no meu entendimento, que é um capítulo intitulado Os Games como Possibilidade, que história é essa? De autoria da professora Marcela Albaine Farias da Costa. Na verdade, o primeiro capítulo deste livro aqui, de autoria da professora, Ensino de História e Games, um livro bastante interessante, publicado em 2017, traz uma série de questões muito legais com relação à possibilidade do uso dos jogos no ensino de história, né? Se junta a outras obras que nos últimos anos têm se dedicado a essa discussão especificamente, né? Pensar como o universo da ludicidade pode ser extremamente benéfico, salutar à busca incessante da aprendizagem significativa em história, para os diferentes ciclos de escolarização, né? Os diferentes ciclos de ensino, em que os temas da disciplina efetivamente são discutidos. Então, o capítulo aqui, que é o que abre o livro dela, chama a nossa atenção para uma série de questões interessantes dentro desse universo de possibilidades que toca especificamente a utilização dos jogos, no caso aqui, dos jogos eletrônicos dentro do ensino de história. Obviamente que existem outras possibilidades, os jogos físicos, como também podem ser chamados, eles também são bastante utilizados. A recorrência deles é, inclusive, bastante antiga, por óbvio. Nós, seres humanos, desenvolvemos jogos há bastante tempo. E a utilização de jogos nas práticas de ensino também não é nenhuma novidade. Mas encarar os jogos eletrônicos especificamente como uma possibilidade interessante dentro das práticas de ensino é uma discussão que recentemente ganhou uma dimensão maior, inclusive de validação, né, das pessoas reconhecerem, né, que os jogos eletrônicos não são inimigos, mas podem ser aliados muito interessantes das diferentes disciplinas dentro do universo escolar. Então a professora Marcela traz essa discussão a partir do primeiro capítulo de seu livro, né? E indica ali uma série de questões para as quais a gente tem que ter atenção. Inclusive no sentido de aprofundar algumas reflexões sobre as quais a gente já vem discutindo, como a proximidade do professor e do próprio universo escolar das chamadas culturas juvenis, né? Entendendo os espaços de linguagem que são próprios dessas culturas juvenis e incorporando essas culturas aos fazeres escolares, às estratégias de ensino. Pois bem, a professora coloca para a gente, né, que os jogos devem ser entendidos enquanto uma prática cultural que pressupõe a interação social e possibilita a circulação cultural de saberes e fazeres, isso há bastante tempo. Esta não é uma novidade. Os jogos compõem o universo humano já há bastante tempo. Eles dizem muito a respeito daquilo que as diferentes sociedades construíram sobre si. Podemos entender diversas dimensões que significam as sociedades humanas ao longo do tempo a partir de seus jogos, né? Os muitos significados do vocabulário para essa palavra, para a palavra jogo, não cabem, portanto, dentro da própria palavra. Os sentidos de jogar são amplos, são diversos, podendo constituir-se como uma linguagem, uma ação, uma troca de olhares, uma troca de saberes. Jogar pode, portanto, significar uma série de questões que podem incluir aí a construção do próprio conhecimento, né? Estudos indicam que os videogames especificamente podem ser ferramentas eficazes como forma de aumentar a capacidade do cérebro para o aprendizado, ao contrário do que se dizia até os anos 90. Muitas vezes a minha mãe mesmo dizia que a interação com os jogos eletrônicos poderia trazer algum transtorno, etc. E essa era uma questão compartilhada por muitas pessoas, era um achismo sem fundamento. Obviamente que toda prática não equilibrada de qualquer atividade ela pode levar a problemas, né? Mas não se comprovou que
que os jogos eletrônicos ou os videogames pudessem causar algum tipo de déficit de atenção ou coisa semelhante, ao contrário do que muitas vezes foi repetido. E esse seria um fundamento sem fundamento, para que ele se tornasse, inclusive, alvo de uma série de ações no sentido de reprimir a sua prática no universo escolar, inclusive. Né? Ou seja, ele aumenta a capacidade do cérebro para o aprendizado, porque requer uma série de, atenção, de gestos de atenção, de reflexões, inclusive, de pensamento lógico para entender as estratégias de alguns jogos que necessitam necessariamente de estratégias para que possam ser efetivamente jogados. Né? Então ele aumenta a capacidade de aprendizado, ajuda o controle cognitivo, na habilidade espacial, no autodomínio, na autoconfiança, no desejo de aprender, na motivação e na excitação. Né? Ou seja, ele mexe com os sentidos da pessoa, instiga a pessoa a vencer, no caso, né? A passar de fase, a conseguir superar o desafio que é colocado pelo jogo. Ou seja, uma série de questões interessantes para pensar. Estímulos que são tidos como necessários no ambiente escolar, no ambiente de aprendizado, estão dentro desse universo dos jogos, de maneira plural. Brincar é uma coisa do ser humano, é uma expressão, acontece de diferentes formas, nas diferentes etapas da vida, devendo estar presente sempre. Muitas vezes, no entanto, né, pensando nesse trecho da obra da nossa autora, da professora Marcela, o universo escolar muitas vezes reprime as brincadeiras, o brincar, o jogar, em determinados ciclos, né? Seja nos primeiros ciclos, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, muitas vezes o brincar é natural, é tido como parte do processo. E depois, na segunda fase do ensino fundamental, mesmo no ensino médio, ele desaparece, ou ele é tido como inimigo, muitas vezes. Quando, na verdade, ele faz parte da vida e poderia ali ser um dos ingredientes, né, para formar, né, falar de receita é um pouco difícil, mas para formar os sabores do conhecimento, né, para conseguir fazer com que a gente construa caminhos mais eficazes, mais interessantes, mais saborosos, para que se alcance a aprendizagem significativa e a própria construção do conhecimento. Esse ato, o ato de jogar, de brincar, possibilita liberdade de tempo, de espaço de criação, é uma linguagem do espontâneo, da alma, é alegria, viver em plenitude e liberdade. São questões essenciais para, inclusive, dar ao conhecimento esse gosto de satisfação, né, de alegria, de prazer, evidentemente. E muitas vezes se trabalha com a ideia de que, não, agora é um momento sério, é um momento de estudar. E como se estudar e construir efetivamente o conhecimento não pudessem ser questões evidentemente prazerosas. Não pudessem entregar para cada um de nós, né, o prazer do acesso ao conhecimento, da produção do conhecimento. Então essa é uma reflexão necessária para cada professor e professor, quando ele pensar que agora é o momento sério, é o momento da aprendizagem, o momento da sala de aula, etc. E o momento da brincadeira é só no recreio. Né? Muitas vezes a gente perde oportunidades riquíssimas de aprendizado, né? Inclusive para nós mesmos, professores, quando refutamos a possibilidade de continuarmos trabalhando com a ludicidade como aliada. Os jogos oferecem novas possibilidades, portanto, de narrativas, ao trazer o usuário para dentro da história como participador ativo. Quando a gente joga, a gente é parte do jogo. Né? As formas tradicionais de se ensinar, não só com relação ao tema central de nossa disciplina, que é o ensino de história, coloca o estudante, né, o educando, como fora, alguém que está fora do jogo, alguém que é espectador do jogo, né? Alguém que está sempre assistindo outras pessoas jogarem, no caso o professor. O professor é o jogador número 1, né? E que não concede, usando a linguagem dos jogos eletrônicos, não concede o joystick para que outro participante possa
ali efetivamente participar da brincadeira, né? Ou seja, a gente tem que deixar, né, o posto de jogador número 1 e trazer os estudantes para dentro do jogo, para que eles possam ser efetivamente parte dele, e não espectadores, né? Não alguém que está de longe assistindo, alguém que está na arquibancada, pensando no jogo, por exemplo, como o futebol ou outros esportes coletivos, né? Ou seja, quando a pessoa é participante ativa, né, ela é parte daquele processo de construção, né? Ou seja, ela se entende como protagonista daquele processo. Então, o jogo, tornando a pessoa participante, ativo, utiliza-se da tecnologia numérica, do banco de dados, dos sistemas permutacionais, né? Ou seja, você realiza determinadas ações, você recebe algo em troca, né? Você consegue vencer determinados desafios, você obtém determinadas benesses, passa para a próxima fase, né? Obtém um determinado número de pontos. Muitas vezes esse processo permutacional vai requerer do jogador o acúmulo de determinados saberes, inclusive. Então, muitas vezes a gente pode pensar na produção de jogos que requisitam necessariamente que o aluno tenha um domínio de determinadas informações para passar de uma frase para outra, ou que possa efetivamente vencer o jogo, terminar o jogo, etc. Segundo o historiador Cristiano Monteiro, o videogame é uma apresentação de problemas a serem resolvidos e todos os desafios do jogo têm um gabarito. Pensando nessa linguagem que é muito própria do universo da educação, inclusive. Por isso, o jogador não desiste até alcançar a solução completa daquele problema que é colocado ali. A dinâmica do game, portanto, transfere o controle para o jovem, para os indivíduos. Então, voltamos mais uma vez naquela nossa velha discussão já a respeito do conceito de sujeito histórico ou de agente histórico. No jogo, a pessoa se torna sujeito dele, né? Sujeito da prática, agente da prática, ou seja, é participante ativo, é construtor das soluções possíveis para aquele determinado problema, para aquela determinada questão. Então, mais uma vez aqui, a partir do jogo, a gente tem diferentes possibilidades de trabalhar mais uma vez aquele conceito de sujeito histórico. Para além de pensar, como nós veremos mais à frente, jogos que chamam a atenção para processos e sujeitos históricos que não são tradicionalmente colocados em pauta nas aulas, né? Então, falaremos de um dos jogos aqui mencionados pela autora em seu capítulo, que nos traz a excelente oportunidade de pensar essa questão do processo e dos sujeitos históricos de uma maneira inovadora, né? Para além de já inserir o aluno como sujeito do processo, ou seja, ele é o jogador. A gamificação, né, que é um processo que tem sido discutido hoje, dentro das metodologias ativas de ensino, dentro inclusive das perspectivas de avaliação, pressupõe a utilização de elementos tradicionalmente encontrados justamente nos games desse universo, né, eletrônico especificamente, como uma narrativa que conduz o jogo, um enredo que explica aquele cenário, um sistema de feedback, né, ou permutacional, um sistema de recompensas, né, você consegue solucionar determinadas tarefas ou superar determinados desafios e tem, né, a conquista de uma pontuação, a possibilidade de avançar no jogo, conflito, né, pensando que a nossa realidade não está vazia de conflitos, inclusive a gente precisa compreendê-los, para além de evitá-los. A possibilidade de desenvolver habilidade cooperativa, né, pensando que muitas vezes temos jogos, mesmo no ambiente eletrônico, que são cooperativos, que são coletivos, jogados em dupla ou em um número maior de pessoas, né, com mais pessoas. A própria competição, a existência de objetivos, de regras claras, de diferentes níveis do jogo, de tentativa e erro, né? Esse é um exercício interessante para a gente pensar, inclusive a construção das soluções, a reflexão a respeito dos problemas que são colocados,
uma questão que é fundamental, que é a diversão, a interação, a interatividade, dentre outros elementos, que se traduzem em atividades que não são diretamente associadas aos games, normalmente, como lá minha mãe nos anos 90 falando que aquilo ali só servia para tirar a atenção do jovem, com a finalidade de obter o mesmo grau de envolvimento e motivação. Os processos de gamificação, portanto, podem pegar uma série desses elementos, podem se valer de uma série desses elementos para tornar o processo de aprendizado, de construção do conhecimento, para além de mais interativo, de mais cooperativo, mais prazeroso, né? Obviamente que a gente não pode sempre transformar todos os diálogos possíveis na sala de aula em jogos, né? Mas essa é uma boa possibilidade, inclusive, para criar a possibilidade de se variar as práticas, né? De se dinamizar os processos de ensino e aprendizagem. A gamificação pode ser, assim, uma forte aliada às práticas didáticas de maneira geral, pois ela torna o aprender mais significativo pelas conquistas vivenciadas a partir dos jogos e com isso consegue se engajar, motivar, incentivar os estudantes em seus processos de construção do conhecimento, além de suas outras possibilidades, tais como a colaboração, a interação, que já foram mencionadas. Ou seja, nós conseguimos ali muitas vezes entregar o protagonismo, né, incentivar o protagonismo, criar espaço para ele no processo de ensino e aprendizagem. No que se refere à distinção entre jogos educacionais e jogos educativos, essa é uma questão interessante colocada pela autora, né? Que eles não são a mesma coisa. E muitas vezes a gente tem jogos que são criados com o objetivo, né, de ajudar nos processos de ensino e aprendizagem, e jogos que são comerciais, que são concebidos com o objetivo central de fornecer uma possibilidade de entretenimento. No entanto, mesmo esse jogo que não foi criado com uma intenção de auxiliar o processo de ensino de qualquer disciplina ou qualquer tema, ele pode ser aliado poderoso nesse sentido, né? Então, a distinção entre os dois, entre os educacionais e os educativos, pode residir no fato de que os educativos, especificamente, serem criados para ensinar. Então, os jogos educativos são aqueles que são criados com o objetivo central de se ensinar, né? De ensinar ou de auxiliar um processo de ensino de determinada temática, né? Podem, por essa razão, desengajar o usuário. Curioso isso, né? Ou seja, você cria um jogo, traz todas aquelas perspectivas para as quais a autora chama atenção, que podem ajudar nesse processo do protagonismo, do incentivo, no processo de dinamização das relações do ambiente escolar, inclusive, mas muitas vezes a linguagem do jogo educativo pode, de fato, desestimular a pessoa a se inteirar dele, a participar ativamente, a jogar com gosto, porque talvez a linguagem, né, muito presa a esse objetivo fim, pode ali desestimular, porque pode repetir também determinados problemas que são aqueles relacionados ao próprio ensino tradicional. Essas são considerações que a autora faz, além de outros autores por ela, né, consultados, e que indicam essa possibilidade do jogo educativo desestimular ao invés de engajar. De outro lado, o jogo educacional, que ele não tem a possibilidade, ele tem a possibilidade de ensinar, mas ele não foi concebido com o objetivo central de ensinar, por ele ter uma linguagem que é naturalmente mais dinâmica e que é voltada ao entretenimento em primeira instância, ele pode possibilitar um engajamento maior, né? Ou seja, ele pode fazer, de fato, com que a tela do computador ou a tela do celular possa ser uma aliada fundamental no processo de ensino, que é bastante curioso se a gente for pensar. Os jogos privilegiariam a chamada aprendizagem tangencial, que se baseia na ideia de assimilar melhor as informações que interessam, sendo que os jogos, de alguma forma, despertam interesse por conteúdos específicos. Mesmo que a aprendizagem não ocorra dentro do jogo, né? No caso dos jogos
educacionais, por exemplo, ao contrário dos educativos, a aprendizagem muitas vezes vai ser muito tangenciada, de fato, né? Criam-se ali cenários que podem despertar o interesse voluntário daquele estudante, daquele jogador, para pesquisa a respeito daquele tema especificamente, né? Muitos games, inclusive, vão se valer de temas narrativos, né, de processos históricos para serem construídos. Então existem alguns clássicos. Então o primeiro slide tinha lá uma imagem de um jogo muito conhecido que é o Age of Empires. Tem várias versões. É um jogo relativamente antigo, um jogo de estratégia para o computador. Eu mesmo joguei muito Age of Empires. Também há uma outra versão que é o Age of Mythology. E há uma série de trabalhos a respeito desses jogos, das eras, né? A Era dos Impérios, né? Age of Empires. Então tem narrativas que falam do Império Romano, narrativas que falam do processo de conquista da América, dentre outros exemplos. No Age of Mythology são trabalhadas diferentes tradições mitológicas. Então já tive a oportunidade de jogar uma versão que era sobre mitologia nórdica, outra sobre mitologia egípcia. E obviamente que esses jogos, eles muitas vezes podem apresentar problemas quanto à fidelidade das informações às interpretações historiográficas, né? Ou seja, os historiadores têm entendimentos baseados em evidências e diálogos entre si a respeito de diferentes processos históricos, e os jogos se inspiram muitas vezes, não necessariamente nessas informações, mas no senso comum que pode existir em torno desses mesmos processos. No entanto, há jogos que contratam, inclusive, consultores para que desenhem a narrativa, ou seja, desenhem o enredo de fundo daquele jogo ali. Isso pode despertar nas pessoas, para além da questão do jogo em si, da pessoa querer vencer cada desafio que se apresenta, buscar maiores informações a respeito daquele enredo de fundo, né, daquele tema específico. E muitos, de fato, se valem de temas históricos para chamar a atenção dos jogadores. Citei esses dois, né, em primeira instância, que são dois jogos que eu mesmo consumi bastante durante algum tempo, especialmente o Age of Empires, né, que é um jogo de estratégia, que se pensa, né, como conquistar determinados territórios, e obviamente pode ser pensado para além de chamar atenção para um processo histórico em si, chamar atenção para as narrativas tradicionais que estão presentes no jogo, né? Ou seja, o jogo muitas vezes ele apresenta uma versão de história dos vencedores. Por outro lado, ele pode apresentar ali a possibilidade de observar determinados desenhos sociais presentes, né? Então, o jogo que representava o Império Romano permite isso, a função da religião, do exército, das pessoas comuns, de pessoas escravizadas, etc, etc, né? Naquele contexto específico da antiguidade. Então, são questões que permitem ao professor indagar os estudantes sobre o que o jogo diz, para comparar, inclusive, com aquilo que as informações presentes no livro didático ou materiais outros paradidáticos podem dizer a respeito daquele mesmo processo histórico. Talvez essa seja uma das grandes oportunidades, assim, de, para além de jogar efetivamente, discutir a partir do jogo, utilizar o jogo como um ponto de diálogo a respeito daquela questão, daquele tema especificamente. Então, há questões relativas, né, à necessidade de se criar a ambiência do jogo, ou seja, o cenário relativo a um contexto, e muitos jogos de fato fazem isso. E a união entre jogos e história é um fenômeno que vem se intensificando, e o videogame hoje já pode ser considerado um legítimo monumento virtual da realidade, um lugar de memória, de disputa de memórias, inclusive ferramenta de ensino na sala de aula. A gente pode pensar em outros exemplos de jogos de guerra, por exemplo, que se valem muitas vezes de determinadas perspectivas sobre aquela guerra específica, ou seja, sobre um processo histórico específico. Então a gente tem jogos clássicos como Medal of Honor,
que constrói toda uma narrativa, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Ou os chamados battlefields, tem o Battlefield Vietnã, que fala do conflito, né? Especificamente sobre a ótica de um dos lados. Então todas essas narrativas elas podem ser discutidas com os alunos junto com a prática do jogo. Né? Os jogos de guerra especificamente, lembrando, né, é sempre ótimo que eles sejam apenas jogados a partir da idade indicativa. Pensar os contextos de aplicação também é algo fundamental, né? Ou seja, idade correta, né, inclusive para apropriação. Mesmo que saibamos que muitas vezes no mundo prático, né, essas idades indicativas não são necessariamente respeitadas pelas pessoas em si, mas enfim. Dentre as experiências que são vislumbradas e analisadas pela professora Marcela, há experiências negativas também, né? Ou seja, jogos que foram criados com intenção de ensinar, ou seja, jogos educativos, e que tiveram ali um processo de construção de uma narrativa que não foi necessariamente benéfica, mas que ao mesmo tempo pode ser objeto de intensa discussão a respeito das leituras possíveis, né, ou da maneira como a própria sociedade entende ainda um determinado processo histórico. Então ela menciona especificamente um jogo que foi apresentado a alunos da Universidade Federal do Paraná, em que o jogador ele se desenhava ali um contexto da escravidão no Brasil, e o jogador poderia assumir ali o papel de um senhor escravista e poderia castigar os escravos que não trabalhassem, né? Ou seja, esse jogo é reforçador de uma série de questões eminentemente problemáticas com relação à interpretação de um processo histórico específico, a experiência da escravidão, né? Ou seja, reforça a naturalização da própria violência, para além da violência ser reconhecida ali, né, como algo presente na escravidão, reforça a ideia da violência como naturalmente exercida por um determinado personagem, ou seja, os escravos entendidos dessa maneira, eles não têm personalidade de agente histórico, de sujeito, eles estão subordinados sempre à força do senhor escravista, ou seja, a possível leitura, né, dos processos de resistência em sua multiplicidade e complexidade por parte das pessoas que vivenciaram a escravidão, as pessoas que foram escravizadas, não é possível de ser vislumbrada nesse jogo, visto que o jogador ele exerce, né, a força, né, a partir do locus de poder contra aquelas pessoas que não tinham, evidentemente, o poder, naturalizando essa estrutura social, né? E impedindo que se consiga vislumbrar, né, a possibilidade de entender aquelas pessoas, inclusive, fora do lugar de escravizados apenas. Dificulta, inclusive, o processo de humanização desses sujeitos históricos, retirando deles, inclusive, essa propriedade de sujeitos, né? O sujeito é apenas o senhor escravista. E tem outras questões fundamentais, né, que é essa violência que merece ser sempre discutida, como no caso dos jogos de guerra, sempre muito bem fundamentado. Então esse é um exemplo interessante colocado pela autora. Ela disse que inclusive não iria fazer um juízo de valor com relação ao jogo, mas é interessante que isso abre a possibilidade para que nós, professores, possamos discutir com os alunos, né, uma avaliação crítica, uma reflexão, realizarmos uma reflexão a respeito dessas narrativas presentes em diversos jogos, né? Ela apresenta outros exemplos, outros 3 jogos especificamente, todos eles produzidos aqui no Brasil. 2 deles são jogos educativos e um é um jogo educacional, ou seja, 2 foram produzidos com o objetivo de ensinar e um não, né? Um foi produzido com o objetivo de entreter, mas ao mesmo tempo que ele entretém, ele possibilita uma série de leituras muito legais, muito interessantes do meu ponto de vista, a respeito dos sujeitos históricos, né? Então a gente tem esses 3 exemplos. O primeiro é a Tríade, Igualdade, Liberdade e Fraternidade, que é um jogo
elaborado pelo grupo de comunidades virtuais da Universidade do Estado da Bahia, né, cujo tema central é a Revolução Francesa. Um outro jogo é o Jogo da Cabanagem, que foi elaborado pelo Laboratório de Realidade Virtual da Faculdade de Engenharia da Computação da Universidade Federal do Pará. E o jogo educacional, no caso, né, os dois primeiros educativos e esse educacional, o Capoeira Legends, que foi produzido por uma empresa de computação, ou seja, não está ligado ao universo de universidades, né, que estavam pensando ali processos de ensino especificamente. No caso, né, em uma a uma, né, são informações retiradas dos respectivos sites de cada um dos jogos. Os jogos podem ser lá baixados para que vocês possam experimentar. O Tríade, Igualdade, Liberdade e Fraternidade, é explicado da seguinte maneira. O Tríade, mediando o processo de ensino e aprendizagem da história, visa possibilitar a imersão dos alunos no universo do século XVIII, especificamente da Revolução Francesa, despertando nos alunos do ensino fundamental e do ensino médio o desejo de aprender de forma lúdica e prazerosa. Este conteúdo rico e importante para entender o contexto da sociedade contemporânea será apresentado através de um jogo de simulação. Esse tipo de game possibilita aos jogadores experimentar situações que não podem, muitas vezes, ser concretizadas no cotidiano. Assim, através da mediação desses jogos, é possível criar novas formas de vida, gerir sistemas econômicos, constituir famílias, enfim, simular o real. Essa ideia de simulacro presente nos jogos também é bastante interessante. Antecipar e planejar ações, devendo desenvolver estratégias, projetar os conteúdos afetivos, culturais e sociais do jogador, que aprende na interação com os jogos eletrônicos. Então há uma série de questões muito interessantes a se pensar, inclusive relacionando os jogos eletrônicos com outras formas de jogar no viva voz ou no físico, digamos assim, né, fora desse ambiente eletrônico, chamados role-play games, né, ou RPG, né, que são simulações de situações a partir de um cenário desenhado, de um contexto, né, evidentemente identificado. Então, muitas vezes o jogador ele tem que saber informações fundamentais a respeito daquele contexto para desempenhar o seu papel dentro do jogo. Se ele não souber desempenhar bem o seu papel, né, de acordo com o contexto histórico específico, ele acaba se dando mal no jogo, né? Ele não consegue progredir no jogo. Então, jogos como a Tríade partem desse pressuposto de que o conjunto de informações relativas ao contexto histórico ajudarão a pessoa a jogar, e assim surge a possibilidade, né, da pessoa a construir conhecimento a respeito daquele tema especificamente. O contato com os games possibilita aos jovens habilidades fundamentais para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem, e nesse caso na disciplina História. E não só os jogos proporcionam habilidades e competências para que mantenham-se vivos na vida e no mundo do trabalho. Ou seja, aquelas questões todas colocadas anteriormente, como cooperação, interação, entre outras questões fundamentais. Então aqui tem alguns frames do jogo, né, de abertura do jogo, algumas cenas, né, que antecedem de fato a ação, né, explicando, por exemplo, o que era o terceiro estado no contexto da Revolução Francesa, dizendo que o terceiro estado era formado pela burguesia e pelo restante da população, que na sua maioria eram pobres, etc. Então, ou seja, informações fundamentais a respeito do processo histórico são apresentadas ao jogador, né, ambientando ele. Obviamente que o professor, quando for exercer a possibilidade da utilização de um jogo como esse, antes deve desenhar esse contexto, dialogar a respeito dele. E aqui, cometi um erro, voltando, a gente tem o trailer do jogo propriamente, né? Que
que apresenta algumas questões fundamentais a respeito do jogo, da narrativa, né? Ali no ano de 1974, a gente tem algumas informações, mostra uma prévia daquilo que é o jogo, passa uma ideia prévia de como será o desafio, o que é uma questão fundamental da gente pensar também são as limitações infraestruturais que muitas vezes o professor pode apresentar, né? Aliás, ele não apresentar, não, ele vivenciar no ambiente da escola. A escola às vezes não tem computador que tenha capacidade de rodar um jogo desse. Então, a gente está falando de possibilidades para cenários onde seja possível, de fato, experimentar esse tipo de ação, né? Muitas vezes o professor vai ter que levar o computador para os alunos jogarem, etc. Essa é uma questão fundamental para a gente pensar também, as limitações do jogo eletrônico. Há outras possibilidades que nós discutiremos mais à frente, em outras oportunidades, que são os jogos do tipo quiz, né, que a gente pode jogar pelo celular. Inclusive eu vou experimentar isso com vocês para a gente brincar um pouco com a ludicidade, né? Vocês vão poder jogar, né? A gente vai poder jogar à distância, pelo ensino remoto. Vocês vão poder jogar pelo celular ou pelo computador, né? Respondendo algumas perguntinhas a respeito de algumas das nossas discussões, para a gente experimentar essa possibilidade dos jogos. Então essa é uma dimensão, essa é uma ideia de como pode ser o jogo da tríade. A gente tem um outro jogo, que é o jogo da cabanagem. E aí, nas palavras dos desenvolvedores do jogo, lá da Universidade Federal do Pará, o jogo foi desenvolvido no período de 2006 a 2009 pelo Laboratório de Realidade Virtual. Esse é um laboratório, é um grupo de pesquisa e desenvolvimento de aplicações 3D destinado a diferentes áreas, vinculado à Faculdade de Engenharia de Computação da UFPA. E o laboratório atua desde 2003 sob a coordenação do professor Manuel Ribeiro Filho. O enredo do jogo é desenhado da seguinte maneira: A Revolta da Cabanagem é um jogo de computador 3D educativo, cuja temática é o movimento cabano ocorrido no Pará no século XIX, destinado ao ensino de história. Os 4 acontecimentos que formam o enredo do jogo permitem apresentar a história da cabanagem de maneira cronológica, além dos principais atores envolvidos no conflito, principais lideranças cabanas, o povo cabano, caboclos, mistura de índios, brancos e negros, e escravos e negros libertos, e as principais lideranças do Império Brasileiro, governadores e comandantes militares, além de soldados do Império Brasileiro. O enredo do jogo está dividido em 3 partes, de acordo com os acontecimentos ocorridos na Revolução. A primeira etapa se refere ao período pré-revolucionário, entre 1821 e 1823, que abrange as missões Conhecer Belém, fundar o jornal Paraense e Batista Campos, ambientado em Belém, né, dessa época, desse período, da primeira metade do século XIX. A segunda etapa de explosão do conflito armado, em outubro de 1834, que abrange as missões do Acará, que é um jogo de estratégia e um de ação, ambientado nas fazendas Acará Sul e Vila Nova, nas margens do rio Acará, e no sítio Santa Cruz, no Igarapé e Itapicuru. E, por fim, na terceira etapa, a tomada do poder, dia 7 de janeiro de 1835, que abrange a missão da tomada do poder em Belém do Pará. É uma das chamadas revoltas regenciais, né, a cabanagem. Então é interessante aqui desse jogo, né, o primeiro fala de um processo histórico que é externo, né, à história brasileira, mas que tem reflexos em uma série de questões do mundo político, inclusive aqui no Brasil, né, uma série de questões, na verdade, mundo afora. E esse aqui a gente está falando de um processo, né, que é um processo histórico brasileiro. Interessante a aplicação, né, no lugar, no espaço geográfico pelo qual foram desenvolvidas as ações desse processo, especificamente. Então imagine
pessoas que estudam em Belém do Pará, né, tendo a oportunidade de jogar, né, um game que tem a ver com a história do lugar onde vive, né, de questões que estão muito próximas, portanto, da sua realidade, de enxergar os diferentes sujeitos desse processo. Então, o mérito desse jogo, principalmente, são essas questões de aproximar, né, a partir do game, questões de processos históricos locais, que têm significância nacional, é bom lembrar disso, das pessoas que são sujeitos do conhecimento, sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. E alguns frames do jogo, dos 3, é aquele que tem mais, digamos assim, limitações em termos de jogabilidade, né? Ou seja, o design é um pouco mais rústico, digamos assim, em relação aos outros, é um jogo menos comercial, portanto, em relação aos outros, um pouco mais pesadinho em relação aos outros também, mas que apresenta essa boa possibilidade de aproximar, né, estudantes dos processos históricos brasileiros. E por fim, o Capoeira Legends, que para mim é o melhor. Esse não é um jogo educativo, esse é um jogo educacional, muito bom, alta jogabilidade, um design, né, muito interessante. E ele permite, mesmo que tenha sido concebido com a intenção de entreter, em primeira instância, de nos aproximar dessa ideia de pluralidade dos sujeitos e agentes sociais históricos. Porque destaca como heróis, né, pela primeira vez, de maneira nítida, assim, em um jogo dessa forma, né, pessoas que nunca foram destacadas como heróis pela narrativa tradicional a respeito do passado. Ou seja, o capoeirista que é o herói da história. Né? Pessoas que passaram pela experiência da escravidão, pessoas que conseguiram lutar por sua liberdade, né, que construíram determinados sentidos ou muitos sentidos da realidade, da formação da sociedade brasileira, são colocados aqui pela primeira vez como protagonistas de um processo histórico. Então é muito possível discutir uma série de questões, desde a escravidão, desde as relações étnico-raciais, e essas questões mais propriamente relacionadas ao conceito de sujeito histórico a partir desse jogo. Né? E o jogo, né, que ainda tem o primeiro capítulo ainda, que é o Capoeira Legends Path to the Freedom. É um jogo de ação e luta dividido em 3 capítulos. O primeiro foi lançado em português e inglês há 10 anos para computadores da linha PC. Foi grande vencedor de 4 prêmios, Nave Oi Futuro, de 2009, incluindo o melhor jogo nacional. Os capítulos 2 e 3 encontram-se em eterno desenvolvimento, como dizem os responsáveis pelo jogo. E eles convidam, né, até lá junte-se a Gangazumba Tio Zumbi, Gungazá, Mestre Voê, nesta aventura no Brasil Imperial. São as 2 personagens do jogo. O enredo, né, conta a história que ocorre nas cercanias, ou seja, ali no entorno da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1828. Negros, índios e brancos viviam organizados em comunidades conhecidas como mocambos, que é um sinônimo possível para quilombos, sob constante ameaça de fazendeiros e políticos defensores da escravidão. Então, por aí você já vem que o jogo abre portas para a gente discutir esse processo especificamente, né, da resistência ou das resistências no plural à escravidão. Nas áreas urbanas, capoeiras realizavam incríveis ações que atemorizavam o governo vigente. A libertação de escravos, seu translado pela mata, para a segurança oferecida pelos acampamentos considerados ilegais, ou seja, para os quilombos que existiam nas cercanias da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, há uma possibilidade muito legal, extremamente lúdica, de, a partir de uma discussão já iniciada sobre escravidão no Brasil, destacar o protagonismo de pessoas que passaram pela própria experiência da escravidão, contrariando, né, as narrativas tradicionais que colocavam essas pessoas como coadjuvantes daquele processo histórico. Ou seja, há um outro viés que possibilita aí destacar as diversas ações de resistência, incluindo aí a presença da capoeira. Né?
Entre os principais mucambos estabelecidos na região, o maior de todos, na Serra da Estrela, serviu de exemplo para a perseverança de muitos que combatiam a escravidão. Tião dos Anjos foi o seu mais importante líder. Filho de negros e índios, um idealista, era tido por seus como sábio e justo. Um negro forte, que com mão de ferro conseguiu manter o mucambo da Estrela um ambiente de pacífica coexistência para as 3 diferentes etnias. Muita coisa para poder discutir nesse sentido, né? Aqui a gente tem uma imagem de marketing do jogo, né, do Capoeira Legends, né, um frame do jogo que é bilíngue, português e inglês, né, ou seja, há nitidamente uma estratégia comercial para o jogo, e dos 3 aqui mencionados, de fato, é o que tem mais cara comercial mesmo. E aqui a gente tem uma apresentação do jogo, o trailer do jogo, que mostra cenas, né, de ação do jogo, nos colocando dentro deles, concedendo uma prévia de como ele é. Notem que é diferente do Bridge, né, ele tem já uma apresentação que é muito mais próxima, de fato, da maioria dos jogos comerciais. Apesar do jogo não ser novo, né, ele foi lançado há um certo tempo, ele tem uma proximidade muito grande com a maior parte dos jogos comerciais que tem essa possibilidade de vencer etapas a partir da construção de estratégias, de entender o contexto. Esse tipo de jogo é bastante comum. O Capoeira Legends dialoga perfeitamente ou diretamente com esse tipo de estratégia dos jogos. Os sujeitos são evidenciados durante o jogo, né? Ou seja, a narrativa é uma constante, o contexto é sempre evidenciado. Então, já chegando ao fim, em relação aos games, como a gente pode observar, um potencial narrativo ainda não totalmente explorado, muitas vezes por conta de resistência entre professores, demais educadores, ou por conta da ausência de infraestrutura, inclusive, necessária para colocar os jogos eletrônicos com presença constante no ambiente escolar, indicando uma direção a ser buscada para que se consolide um objeto de new media com suas características e dinâmicas próprias e que pode ser um grande aliado nos processos de ensino e aprendizagem, como a gente discutiu aqui a partir das informações apresentadas pela professora Marcela. O entrelaçamento entre as produções historiográficas e midiáticas do campo do entretenimento, como é o caso do Capoeira Legends, na qual o jogo se inclui, conduzem a produções no campo ficcional, compostas por acontecimentos históricos, mas envolvidos pela fantasia e criação de seus autores, demandando a necessidade de problematização por parte do professor sempre. Então, nesse sentido, podemos retornar àquela discussão possibilitada pelo capítulo da professora Selva Guimarães, no qual ela conversa conosco a respeito do uso das diferentes fontes e linguagens no ensino de história, né, pensando ali que a utilização de cada uma daquelas diferentes fontes e de suas respectivas linguagens requerem do professor, né, o seu conhecimento prévio, o seu estudo prévio, para que ele possa, inclusive, chamar a atenção dos estudantes sobre as vicissitudes específicas de cada uma daquelas fontes, daquelas linguagens. Não é diferente com jogos, né? Ela, inclusive, não os destaca lá naquele capítulo, a gente tem a oportunidade aqui de discutir. Pode ser considerado uma fonte, porque muitas vezes alguns desses jogos apresentam leituras a respeito do passado, interpretações acerca de determinados processos históricos, a partir de uma linguagem específica que é essa do jogo eletrônico, né? Ou seja, possibilitando necessariamente o início de um diálogo, de uma reflexão a respeito de como as informações a respeito do passado foram ali apresentadas no jogo. Esse é um ótimo debate para se fazer, né, entre professores e estudantes, nesse sentido. Enfim, chegamos aqui ao final desta aula assíncrona sobre os jogos eletrônicos. Desenvolveremos mais à frente
mais alguma conversa a respeito disso. Eu tinha colocado, inclusive, nosso cronograma, possivelmente para desenvolver hoje uma discussão a respeito do Kahoot, um jogo norueguês que se vale da perspectiva do chamado quiz, mas a gente vai fazer numa próxima oportunidade, provavelmente uma nova aula assíncrona, ok? Mas as bases aqui para pensar nessas questões dos jogos foram apresentadas hoje nessa aula. No mais, peço que vocês apresentem um feedback, né, nesse jogo, à distância, que vocês deem retorno a respeito do que aqui foi discutido, de como interpretam essas questões todas, em suas possibilidades e dificuldades. No mais, continuem se cuidando, cuidem dos seus, fiquem bem, um abraço, até mais, tchau, tchau.